Olá, boa noite a todas, todos e todos. Que todos estejam bem. Primeiro pedir licença a meus ancestrais, a minha ancestralidade, a minha espiritualidade, aos senhores do dia, Baba Ogum. E começamos mais uma fala pelo projeto Aziriango, em meio a este carnaval, não carnaval, a este carnaval que podemos dizer que acontece e não acontece por conta da pandemia, por conta de todos os atrapalhos trazidos pela pandemia, por todas as questões trazidas por esse mal. Também tivemos recentemente o encrudecimento de muitos conflitos e muitas guerras mundo afora, mas infelizmente a mídia só aborda aquele conflito que interessa, que é o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, por interesses outros, mas não se fala dos bombardeios da Somália, não se fala dos bombardeios da Etiópia, não se fala do cerco saudita ao Iêmen, não se fala das questões entre Israel e Palestina, não se fala dos diversos conflitos que envolvem populações negras e que essas são tratadas como pura e simplesmente guerras que não têm apelo midiático. Então vai a minha moção de repúdio a esse tipo de comportamento que simplesmente incinera algumas notas, algumas notícias, alguns flagelos que essas guerras trazem, em detrimento de algo que chame mais atenção, que fale mais do que essa questão negra, essa questão de pessoas negras, nossas irmãs e nossos irmãos que morrem por África e que vão continuar morrendo, que morrem a cada 23 minutos no Brasil e fora dele, o que é um absurdo, o que é um autêntico absurdo. Todos e todos nós já estamos cansados de saber desse problema. Mas hoje eu vim falar de duas coisas em específico. A primeira coisa é uma programação especial partindo, né, dessa data do carnaval não carnaval, que é a programação do Aziriango, começando por hoje, por essa live de hoje. Em seguida tem a peça Orixás, que vai ser apresentada ao público no Teatro Santa Isabel, que é uma casa extremamente conceituada e, em grandes termos, elitizada, que vai ser a primeira vez que nós vamos ver um espetáculo ancestral, um espetáculo afro-referenciado, ser encenado e foi produzido e ser encenado nesse espaço, que é uma grande conquista da Nanda Esmeralda, minha grandíssima amiga, que teve esse apelo de Oiá, a mãe dela, e fez com todo o afinco, com todo o trabalho, com todos os esforços e até com todas as dificuldades, mas as venceu. E estaremos lá sábado, dia 5 de março, às 17 horas, no Teatro Santa Isabel. Quem estiver pelo Recife e ainda quiser algum ingresso para poder prestigiar esse ambiente ancestral, ainda deve haver umas poucas possibilidades para que se consiga isso. Quem não puder, continue acompanhando a Nanda Esmeralda, que ela é uma produtora cultural, uma grande artista, uma esteta, uma poeta, e produz arte como ninguém. Então isso vai ser primordial para vocês conhecerem uma grande pessoa multitalentosa e que precisa de visibilidade, infelizmente, por ser uma pessoa negra, por ser uma pessoa de espiritualidade e ancestralidade negra, afrocentrada. É uma pessoa que não tem esse apelo midiático, infelizmente é assim. E no dia 7 de março, que será a próxima segunda-feira, nos encontraremos com o Moitá Júnior Tissangu, para ter uma conversa também afrocentrada, afro-referenciada, com muita produção, de alguém que produz conteúdo, de alguém que se dedica
extrema, específica e talentosamente as questões africanas e das religiões e religiosidades africanas, em especial o candomblé e a jurema. Será uma grande expectativa receber e poder falar com ele, e será no dia 7 de março. Dadas esses avisos, falados essas questões, vamos partir para o nosso segundo ponto, que até o momento em que eu estava delimitando para falar com vocês sobre esse tema, eu percebi que esse tema é muito mais abrangente do que eu esperava. Então vamos dizer que nós estamos a falar da parte 1 desse tema de Carnaval Negro em Pernambuco. Vamos falar de 3 especificidades do Carnaval Negro de Pernambuco, digamos assim, de 3 tipos de manifestações do Carnaval Negro de Pernambuco, um pouco do corpo de roda, um pouco sobre o maracatu, e vamos entrar numa polêmica que é da expressão da nossa amiga Vanessa Marinho, quando ela diz que o frevo é negro. Então a gente vai adentrar na última parte da nossa conversa sobre essa questão, que é delimitar, amigas, amigos e amigos, o quanto a negritude, a pessoa negra, a fala negra. Boa noite, minha querida irmã, que Exu esteja conosco. O quanto a questão negra, o quanto a questão que traz e que aborda e que aprofunda a questão negra, enquanto ela está presente, enquanto ela é componente do carnaval, enquanto o carnaval é uma manifestação que carrega também em si, no seu bojo, uma manifestação histórico-cultural de um país. Essas expressões, elas não são ditas à toa, porque nós já sabemos por várias e várias fontes competentes que estão sendo evidenciadas hoje em dia, que a cultura brasileira, ela não só foi construída e contornada em cima da pessoa negra, das pessoas vindas de África, sequestradas e traficadas de África, nas suas diversas etnias e grupos e povos e nações. Isso vai ser importante porque vamos falar aqui hoje. Mas também temos a ideia de que essas pessoas que vieram de África tinham suas culturas, o que insistentemente as pessoas classificam como folclore, talvez uma tentativa de minimizar a importância, para não acoplar a uma cultura de um determinado lugar, de um determinado país, de uma determinada cidade ou região de um país. Você costuma diminuir, entre aspas, isso para um folclore, que é uma manifestação mais, de termos que são usados, né? Mais rústica, mais primitiva e menos abrangente, o que não é o caso. Porque se você considera o Carnaval de Pernambuco, como se você considerar o Carnaval da Bahia, ou o Carnaval do Rio de Janeiro, ou os carnavais descentralizados desses grandes centros, né? Porque nós costumamos referenciar apenas os carnavais de Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, às vezes São Paulo e só. Nós temos manifestações carnavalescas históricas por todo o Brasil, nas 5 regiões, de forma muito profunda e de forma muito interessante, mas que não dá para ser abordado tudo de uma vez. Então a gente tem que fazer os cortes, as delimitações. E por ser eu um indivíduo nascido e criado que vive em Pernambuco, eu resolvi fazer essas relações, justamente como eu falei para vocês no início dessa conversa, que é num momento em que o carnaval não acontece, o carnaval não carnaval. É algo estranho, até algo que eu nunca pensei em assistir, que é você ver um carnaval não carnaval, 2 anos seguidos de não carnaval no país, que é essencialmente colocado e coloca esse calendário do carnaval. Mas isso serve para a gente refletir, isso serve para a gente afirmar e se reafirmar em muito nas questões que envolvam carnavais e etc e tal. Então vamos lá, sem mais delongas, feita essa introdução, vamos falar um pouquinho, rapidamente, em passando. Prometo vos falar mais dessa questão do corpo de roda mais à frente.
tirando e partindo desse ponto de vista, desse binômio folclore e cultura, eu vou adotar apenas a questão de que são culturas. Por quê? Porque não é porque não atende a determinados parâmetros ou não atende a determinadas normas, determinadas regras, que nós estamos lidando com coisas menores ou coisas mais banais. Nós estamos lidando com manifestações seculares, manifestações que se entrelaçam, entremeiam com a própria condição de existência do Brasil. É impossível você pensar o Brasil hoje sem essas manifestações, porque elas são manifestações que transcendem, manifestações que vão além dessa cultura de 4 dias por ano. São formas que convergiram para que nesse tempo as coisas estiveram participando. Por exemplo, pessoas negras eram impedidas de frequentar os centros das cidades. Durante muito tempo, antes do período pós-abolicionista e até mesmo depois do final do século XIX, as pessoas ainda ficaram e permaneceram impedidas, se não oficialmente, oficiosamente, de frequentar, pessoas negras, de frequentar os centros, os bairros mais abastados, as coisas mais centrais de uma cidade. Porque se vocês têm uma pequena noção de urbanismo, de arquitetura, ou mesmo da geografia de uma cidade, o que se concentra no centro é o que tem de melhor numa cidade, e isso desde das cidades-estados gregas, isso desde das grandes cidades africanas, isso desde do Kemet antigo. As cidades elas se concentram no centro e crescem em volta do centro. E o centro passa a ser, como o próprio nome diz, o núcleo duro dessa cidade. Então tudo se desenvolve a partir dali. As melhores casas, as melhores famílias, as mais abastadas, isso interculturalmente, né, com todas as variantes que se possa ter de continente a continente, de lugar a lugar, de local a local. O centro passou a ser a referência de status, a referência de poder social, a referência de poder político também, de uma referência de existência econômica. Então os centros foram as primeiras partes e parcelas da cidade das quais nós, negras e negros, fomos alijados. Foi a partir da nossa periferização, ou seja, de nos empurrar para os lados e para as margens da cidade, onde nem sequer tem estrutura urbanística ou estrutura mínima, não falo nem de saneamento, mas de outras coisas também. Dessa questão foi que você começou a encontrar o mapa das pessoas negras e das pessoas também indígenas, quando existiam. Todas elas, em contexto urbano, eram periferizadas, colocadas para as margens, marginalizadas. Daí que vem a expressão marginal. Então, é preciso que a gente entenda essa questão. É preciso que a gente conheça essa questão. Percebem? Então, o carnaval passou a ser uma fuga dessa realidade, onde você não tinha permissão de frequentar e de se locomover nesse ponto. A partir do momento em que você tinha a possibilidade de conhecer, a partir do momento em que você tinha a possibilidade de ver que em certos momentos você tinha autorização para entrar nesses espaços, então foi aí que essas manifestações culturais e a própria existência e presença dessas pessoas negras passaram a ser permitidas, autorizadas, e também se mostraram nesses centros. Então era um momento em que você se recentralizava, era um momento em que você tinha o foco. E foi a partir dessas manifestações, expressamente no Recife e também em Olinda, por ser essa divisão mais de importância das cidades pernambucanas, que se desenvolveu essa questão das manifestações culturais negras e também indígenas, ou a mistura dessas duas
culturas, ou dessas variadas culturas, não só duas, ou variadas culturas de acordo com as etnias, tanto indígenas quanto as etnias negras. Isso se deu a partir justamente dessa permissão durante essas festas, os intrudos, os carnavais, que eram momentos em que se tinha uma folga de toda a opressão escravocrata e depois de toda a opressão de classe / raça. Então, nesses momentos, você tinha a permissão para frequentar esses lugares. E foi justamente nesses momentos que essas manifestações culturais que compõem o carnaval pernambucano, na sua essência, existiram, passaram a existir e consolidaram no calendário. Então, hoje, se você vai ao Recife, ao bairro do Recife, chamado Recife Antigo, durante as festas de carnaval, durante os dias de carnaval, você vai encontrar tanto o coco de roda, quanto o maracatu, quanto o frevo. Se você for às ladeiras de Olinda, a mesma coisa. Se você for ao interior do Pernambuco, você vai encontrar a mesma coisa, porque são elementos de síntese da cultura pernambucana e tem sua base justamente na cultura negra. Então, esse é o parêntese que eu faço para poder se entender o que é que se vai falar de Carnaval Negro de Pernambuco. Começando pelo coco de roda, são 3 objetivos, ou vamos dizer assim, partes que eu quero falar para vocês aqui. É uma dança tradicional do Nordeste, não é exclusividade de Pernambuco, mas se tem a ideia que possa ter se desenvolvido a quando da antiga capitania de Pernambuco. Aí você tem que fazer um breve parêntese histórico, que a antiga capitania de Pernambuco, voltando ainda lá para os idos e os começos do Brasil colônia, era uma capitania gigante que abrangia o que hoje é o estado da Paraíba, o que hoje é o estado do Rio Grande do Norte, parte que pertencia ao estado do Ceará e também limitava com a Bahia, até incluía partes que hoje são da Bahia. Então, se vocês pegarem o mapa brasileiro, vocês vão ver que essas faixas de terra era muito, extremamente potente, no sentido de que nós estamos falando de uma manifestação diante de um grande número de pessoas, de um grande número de povos, de um grande número de terras. E o coco de roda nasceu justamente nesse pedaço de terra que é a capitania de Pernambuco. Então nós estamos falando de Alagoas também, que eu esqueci de citar. É a união, o coco de roda, das culturas. Boa noite, minha irmã. A primeira minha irmã de axé, agora minha irmã mesmo. É a união das culturas negras e indígenas. Essas culturas, uma vez unidas, elas produziram o que é coco de roda. E o que é o coco de roda? É um movimento, como toda cultura, tanto indígena quanto negra, que é sempre um misto de dança e música. É bom que se diga isso. Desculpem, é um misto de dança e música. Então, ela surgiu provavelmente em quilombos, provavelmente... Enquanto dança tradicional, ela surgiu já nos esforços de resistência. Pode ter surgido antes, inclusive, nas capitanias onde não existiam ainda quilombos. Mas deve-se a ideia de que possam ter existido nos quilombos do movimento para se tornar a amêndoa do coco. O que é a amêndoa do coco? Para as pessoas que não têm essa ideia do que seja o fruto coco, ele tem uma casca dura e dentro você tem o que se extrai, onde se extrai a carne. Quando a carne ainda está mole, como se chama de coco mole, é uma coisa. Quando o coco é duro, é como se fosse uma amêndoa. É o mesmo processo de extração das amêndoas. Então, por isso que esse movimento de bater uma casca na outra, de um coco no outro, para poder se extrair a amêndoa, deriva um som. Esse som repetido várias vezes e com certa frequência e modularidade, você tem um ritmo. E como toda a questão africana e também indígena, ela se faz a partir de ritmos, a partir da questão percussiva, você esquece um pouco
a ideia da harmonicidade, a ideia da harmonização e da melodização europeia, ocidental, e leve-se para a ideia do ritmo. Nós estamos falando aqui de outra escala musical. Então, o coco seria basicamente isso. O coco de roda, a questão do coco de roda teria surgido justamente desse bater um coco no outro para se extrair a amêndoa, o quebrar da casca dura do coco, do fruto coco, até você ter essa... E a partir desse momento você tem um elemento comum, tanto na culturas africanas, quanto nas culturas indígenas. O círculo, o movimento de se dançar e cantar e se mexer e se mover em círculos. Aí é de onde vem a expressão coco de roda. As danças, elas se dão em círculos. Quem conhece a cultura africana, não só diaspórica, né, da América do Sul e de outros lugares do mundo, mas a cultura africana, as culturas africanas do continente, vai se deparar com a ideia de que nós estamos a falar de coco de roda e outras manifestações culturais de música e dança em círculos. Isso é comum. Toda a manifestação de religiosidade afro-brasileira, por exemplo, ela se dá também a partir da ideia de círculo. Toda manifestação, seja ela de agradecimento por colheita, por pedido de uma boa plantação que se faça numa aldeia indígena, você vai ter como referência o círculo. Então, o coco de roda parte de uma roda feita. E essa roda feita movimenta a dança a partir do ritmo da música, instrumentos que reproduzam esse ritmo. Então nós temos aí essa ideia do coco de roda. É óbvio que existem outros elementos que deveriam e poderiam ser citados aqui, mas só para lembrar para vocês e demarcar o território que nós estamos a falar de uma questão negra. Então, se você pensar no carnaval pernambucano, tanto o chamado carnaval litorâneo da capital, e isso você pega a região metropolitana do Recife, para pegar Olinda e outras cidades da região metropolitana, você vai estar a lidar com elementos da cultura negra, com elementos das culturas indígenas. Mas para ênfase que eu quero dar é isso. Mas se também você for para o interior de Pernambuco, esses elementos vão continuar existindo, vão continuar sendo prementes, vão continuar sendo realmente indicativo de que nós temos uma cultura predominantemente ou baseada no elemento da negritude, da presença negra em Pernambuco. Embora seja vilipendiada essa informação, muitas vezes ela é ocultada, mas ela tem que ser dita, ela tem que ser expressa. Vamos agora passar para o segundo ponto de hoje, porque, como eu vos disse, nós temos que fazer uma outra apresentação desses elementos, porque o carnaval negro pernambucano também envolve a ciranda, que é um elemento que tem também a presença negra, e também envolve o caboclinhos, que é a presença indígena, e tem outras questões e outros ritmos que também são envolvidos, cavalos marinhos e etc e tal, que são manifestações que também deveriam ser expressadas, mas não dá para se fazer isso numa live só. Então nós temos que ter a parte 2 em breve. Então, o maracatu agora. O maracatu, se você olha, como eu falei, o bairro do Recife, conhecido aqui comumente como Recife Antigo, ou quando você se depara com caboclos de lança no interior, e principalmente todos eles girando em torno da cidade de Nazaré da Mata, que é o polo do interior para o maracatu, você vai ver a presença constante do maracatu, a presença já até que faz parte do cartão postal das festas carnavalescas do Brasil. Você sempre conta com o maracatu, vai sempre ter presente o maracatu, e isso é expressamente impossível dissociar, né? É uma festa de rua, como a maioria do carnaval pernambucano é de rua, exceto os bailes e etc e tal, que é uma cultura muito mais recente em relação a essas cocos de roda, maracatus, que nós estamos a falar de quilombos, nós estamos a falar de
manifestações como o maracatu, que remete ao século XVIII. Então são questões que são antigas, anteriores às manifestações de bailes e de festas privadas. E o que é rico na cultura pernambucana é que essas manifestações, elas são de rua, primeiro ponto. O segundo ponto, elas são variadas. Vamos ver a questão do maracatu agora. E elas são extremamente democráticas. Em que sentido? Quando você fala a palavra democracia, algumas vezes você pode ter até calafrios com isso, mas nesse caso é um sentido positivo da palavra democracia, que é que, apesar de nem todo mundo poder fazer parte da corte do maracatu, mas ele pode ser seguida por todo mundo. E eu vou explicar em alguns instantes o que é a corte do maracatu e por que o maracatu divide-se em duas partes, o baque virado e o baque solto, e por que eles possuem cortes. Mas é importante saber que eles são democráticos, é importante saber que eles são permitem com que cada pessoa, qualquer pessoa, sigam, qualquer pessoa participem, fazem parte de o que eu chamo do maracatu. E aqui eu tenho uma referência muito forte para dizer isso, quando eu lembro da Catherine Dunham, quando ela fala da experiência antropológica afetiva, né, de imersão no voodoo haitiano, quando ela esteve efetivamente por lá, ela falou de um teatro sem plateia, um teatro sem palco, onde os atores, na verdade, são o próprio público. Então o maracatu deixa de ser uma expressão meramente de dança e música, e também, em minha concepção, também é teatral, é o teatro de representação constante, e inclusive tem um papel histórico de coroação e de reconhecimento hereditário de reis e rainhas, apesar dessas pessoas não estarem mais nas terras e nos ambientes de seu reinado. Então nós temos aqui papéis explicitamente ocupados, são personagens históricos, um teatro histórico, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo com uma representatividade religiosa das matrizes africanas muito forte, o que torna também presente no maracatu a presença da ancestralidade. Vamos ver em que lugar ela está bem visível, e ela tem inclusive uma ideia de reconhecer o passado e de continuar no presente, isso tudo com uma permissão, talvez por não consentida, porque não se tem entendido a profundidade dessa manifestação. Os senhores escravizadores, escravocratas, colonizadores, às vezes permitiam que essas manifestações se desenvolvessem, do século XVIII adiante, por talvez pensar que se tratava justamente de coisas de carnaval, e que essa brincadeira, o termo brincar aqui em Pernambuco, quando se trata de carnaval, não é um termo qualquer aleatório. O termo brincar é um termo específico que diz respeito única e exclusivamente a participar. Se você pensar no inglês to play, brincar, to play não é somente brincar, é também jogar. Então vamos encarar nesse ponto aqui, brincar no sentido do carnaval é ter um papel nesse carnaval, não é somente pular o carnaval e ir atrás da música e atrás do ritmo. Nós temos um papel e cada um exerce um papel, até mesmo as pessoas que estão de fora exercem um papel, talvez uma catarse, talvez um elemento de reconhecimento. E isso é importante de ser visto e de ser lembrado, e de ser procurado e visibilizado. Amigas, amigos e amigos, isso são questões que são muito importantes de serem ditas. Pois bem, como eu falei, suposta origem no século XVIII, e aqui eu estou me referindo ao maracatu de baque virado, e depois eu vou explicar por quê. O maracatu de baque solto, ele é mais recente, a origem do século XIX. O primeiro a surgir foi o de baque virado, que é o maracatu nação,
e é um maracatu mais urbano. E ele tem uma rigidez de constituição muito maior do que a do baque solto, que é o maracatu rural, o maracatu do campo. Isso se deve, é bom salientar, à ideia de que o negro, a negra e o negro brasileiros, eles vieram tanto para o contexto urbano, quanto mais ainda para o contexto rural, para quando a ascensão, principalmente nas zonas da mata do Nordeste, dos grandes engenhos de açúcar, isso concentrou muito das pessoas negras no interior, nessas zonas da mata e depois um pouco mais adiante. E esses grandes engenhos produziram também as manifestações culturais do maracatu de baque solto, que vamos falar em seguida do baque virado. Então, a presença negra, tanto na capital e na região da capital, quanto no interior, fizeram que o maracatu se tornasse bifurcado. E isso fez com que a presença negra ela converge justamente na essência do maracatu, que é a representação tanto com a presença religiosa, e aqui tem uma grande ponte com o candomblé, com o Xangô pernambucano, com manifestações afrocentradas, e também com a questão da condição social do negro nesses engenhos e a permissão que esses senhores davam para que essas festas ocorressem e que se tivesse nessas festas, inclusive o figurino das nações, inicialmente eram de roupas barrocas. Eu quero chamar a atenção para vocês em relação ao barroco, em 3 pontos, né, que é a valorização estética que o barroco traz, da aparência. Isso não é só importante para o barroco europeu, que é um movimento de contra-reforma, mas também para a questão do maracatu, que é a aparência de corte. Poderia não ser uma corte para aquelas pessoas senhoras colonizadoras, mas a aparência de corte trazia um conceptismo, a busca da luz nessa questão. A luz aqui coloca as reflexões ancestrais, e reflexão aqui não é reflexão de pensar, é reflexão de luz, a reflexão das luzes de antes na luz do agora, pelo menos nesses 4 dias, pelo menos nos dias em que esses maracatus tivessem visibilidade. E também um rebuscamento, não só do figurino, dos coloridos, chamados de extravagantes. E aqui eu chamo a atenção para o adjetivo extravagante, que é fora do comum, que é o fora do normal, não só apenas no sentido pejorativo, mas também no sentido de que vai além do normal. Então é bom a gente ter cuidado com as palavras, para não dizer que elas são negativas, pura e simplesmente porque achamos que elas sejam negativas. Então, presença da religiosidade e essa questão contextual, conceitual, de revivamento da ancestralidade. Os 2 tipos de maracatus, que eu vou falar um pouco mais para vocês em seguida: maracatu do baque solto, maracatu do baque virado. Os instrumentos remetem, assim como o coco de roda, à predominância do percussivo, embora aceitem instrumentos de sopro também, em alguns casos, mas os casos mais clássicos você tem somente tambores, ganzás, gonguês, alfaias, e são instrumentos que vão do agudo ao grave e que fazem a cama, o tapete e a variação do ritmo do maracatu. Quem já ouviu o maracatu vê que tem um instrumento mais grave de fundo, que bate a força da música no maracatu, um outro que faz o tapete, ou seja, que cobre essa primeira camada, e um terceiro que varia, talvez de um para outro, ou também varia as partes da própria música, para você entender. Então, se você procure agora o maracatu nas redes, no YouTube ou em outras redes, Vimeo e outras redes que você tenha, e você vai perceber essa demarcação tripartite de cama, tapete e variação, que são as camadas da música do maracatu. Costumeiramente eles se apresentam, por exemplo, na cidade de Olinda, na parte alta, na parte da Sé. Eles se apresentam várias vezes ao ano, agora não por conta da pandemia, mas predominantemente os maracatus urbanos, os de baque virado,
eles se apresentam no carnaval, e no interior eles têm uma programação muito maior, uma manifestação muito maior, tem datas muito mais presentes no cotidiano, né? Pois bem, vamos à origem dessas, origem e significado, vamos dizer assim. O que o maracatu significa é representação de uma corte para a instituição de reis e rainhas de forma hereditária. O que eu falei que era para as pessoas da Europa, que já conheciam esse cerimonial africano desde o século XVI, o que significava essa ideia da instituição dos reis era mera encenação para os colonizadores europeus, porque para eles não tinha significado real, não tinha significado de aqueles reis serem efetivamente reis, ou no máximo, na melhor das hipóteses para eles, significaria apenas uma coroação simbólica, vamos dizer assim. Mas, todavia, quando se fala dessas instituições de reis, você está falando da hereditariedade que trazia a sequência linear de se reger aquelas nações. E tudo remete à questão do Congo. E aqui eu tenho que fazer um breve parêntese para a questão da colonização / o tráfico negreiro, para dizer para vocês que como era considerada a extração e o sequestro de pessoas de África, e como a Europa via o que era o continente africano, era que de um certo espaço, um pouco antes do central, até o sul extremo do continente africano, eles chamavam de sudaneses. E assim, um pouco acima desses sudaneses, tinham a questão relativas ao povo banto. O povo banto que tanto são questões que remetem ao Congo quanto a Angola. Os angolanos e os congoleses. Aqui já não havia ainda a divisão entre a República Democrática do Congo e a República do Congo, como há hoje do ponto de vista político, geopolítico. Mas aqui nós tínhamos aqui o rei do Congo, os reis e rainhas do Congo, até mesmo por questões históricas, militares, que deram muita resistência para poder porque as pessoas pensam que a docilidade da pessoa negra se deixar escravizar era o ponto alto, mas aqui nós estamos falando não desse ponto, nós estamos falando de uma resistência feroz e atroz. E isso não tem nada a se questionar, porque são fatos e documentos históricos, certo? Então, essas coroações em Pernambuco remetem a reis do Congo e Angola desde 1674, século XVII, certo? E onde é que está essa comprovação? Em documentos concernentes, e aqui são documentos históricos que podem ser acessados com a pesquisa histórica, paleográfica, que é a questão da igreja da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que ficava na vila, na então Vila de Santo Antônio do Recife. O que é que isso diz? Que há uma relação íntima entre os maracatus, essas produções de maracatus, e as Irmandades Negras, o que também relaciona a religiosidade que veio de África. Ou seja, as coisas estão interligadas. Como a gente tem a Irmandade da Boa Morte, por exemplo, em muitos lugares, e principalmente na Bahia, e como a gente tem as Irmandades do Rosário, as Irmandades Negras do Rosário, que tem valor específico para o maracatu. Isso é importante, isso é interessante de ser dito. E quais são as características do maracatu, além dessa que também desses figurinos que eu já falei, essa questão da presença da religiosidade africana? As danças são elaboradas, por quê? Porque elas, de certa forma, reproduzem as danças do candomblé, do batuque, do Rio Grande do Sul, representam as danças de religiosidades irmãs de descendência africana. Então, por isso que tem elaboração.
porque tem a presença da espiritualidade, porque tem a presença também da ancestralidade. Então tem elaboração e tem a junção indissociável entre música e dança. É uma coisa só. E é como eu chamei de teatro, então isso faz parte de um elemento só. E também mistura as culturas africanas, europeias e indígenas, porque ela mistura não só ritmos, como também esses figurinos europeus, e também tem a presença dos caboclos. Os caboclos dentro das cortes do maracatu são indígenas, então estão representados justamente pela que, por exemplo, em ponto de vista de quilombos, em ponto de vista de lugares de resistência negra, tinham pessoas indígenas. Esse consórcio, essa junção, esse contato entre pessoas negras e indígenas existiam abundantemente na história, e só não existiram mais por conta de se dizimar a cultura indígena e na perseguição escravocrata, escravizadora da pessoa negra. Enfim, questões que todos sabem. Então vamos agora, por último, falar da questão do baque virado e a questão do baque solto. O baque virado, como eu falei, é o mais antigo, remete ao século 17/18, e ele sai em cortejo com cerca de 30 a 50 componentes. Isso vai variar de acordo com aquilo que é a ideia que se possa ter do cortejo, o tamanho que se possa ter desse maracatu, etc e tal. E tem mulheres que são chamadas damas do passo, e aqui passo é com cedilha. Por que essa distinção? Porque não são passistas, como vamos ver no frevo. Nós estamos a falar de passo, como é comum, por exemplo, em Portugal se referir a castelos, mas há castelos que são mais comuns, usuais, e não aqueles grandes castelos que têm uma imponência maior. Passos são castelos de costume, onde se habitam costumeiramente. Então as damas do passo, que são damas do passo representantes de uma cultura africana, elas levam calungas, que são bonecas negras de madeira, colocadas numa ponta de uma lança, vamos dizer assim, do lugar que elas são colocadas. E o que é que essas calungas representam? As rainhas e as importantes damas mortas. Então nós temos no cortejo do maracatu a presença explícita da ancestralidade e da questão ancestral de cara. Não tem nenhuma questão que desabone isso. Tem também as damas que acompanham, damas de dança, né? Como podemos dizer assim. Tem o porta-estandarte, importante, porque leva o tempo da agremiação e o ano de fundação, o símbolo e o nome. Isso é importante no maracatu. Os nomes, os símbolos, geralmente remetem a animais, leão coroado e por aí vai. Nós também tem a nação Parambuco, nação Maracambuco, são vários os maracatus de baque virado. E eles também têm, o porta-estandarte, ele leva uma concepção de roupa lá Luís XV, ou seja, o suprassumo do barroco, né? Vamos dizer assim. Tem a dama de passo, que leva a calunga, a corte, a realeza, que é a parte principal, os reis e as rainhas que serão coroados na passagem do maracatu, estão sendo coroados. Tem os que carregam o palio, tem as iabás, mais uma presença ancestral, mais uma presença religiosa profunda, que são as baianas que estão ali, as iabás, que são parte integrante fundamental do matriarcado, da matrilinearidade africana. O caboclo de pena, que no baque virado simboliza o indígena, os batuqueiros, as dançarinas e por aí se segue. Fazem uma corte, representam uma corte africana perdida naquele tempo. De certa forma, torna presente aquilo que todos os terreiros, que todas as casas de axé fazem, uma micro-África. No caso dos terreiros, na casa de axé, o ano todo o tempo. Mas no caso dos maracatus, pelo menos historicamente, são em ocasiões perdidas. E agora, pode-se dizer que houve um afastamento, pelo menos no maracatu de baque virado, que se deve
a uma cisão que houve justamente no século XVIII para o XIX e do XIX para o XX. Essa cisão provocou uma diminuição, uma decadência do maracatu, que só foi resgatado tanto pelo movimento negro unificado na década de 90, com o Nação Pernambuco, né? Não, Leão Coroado, digo, eles resgataram essa cultura do maracatu, como o movimento Mangue Beat, que foi capitaneado pelo Chico Sainz e Fred 04, a banda Mestre Ambrósio e tudo mais. Eles trouxeram de volta o maracatu como um elemento participante e destacado. Todavia, essa volta trouxe uma laicidade ao maracatu, e ele foi perdendo esse elemento de conexão com a cultura tanto ancestral quanto da religiosidade africana, o que é uma pena, mas pode ser que se resgate mais à frente. E o maracatu do baque solto reproduz basicamente aquilo que nós estamos dizendo em relação ao baque virado, mas com menos rigidez, com menos questão desse figurino também diferente. Nós vamos encontrar o caboclo de lança no lugar do caboclo de pena. Vamos encontrar o caboclo de lança, que já é uma figura bem mais característica. Se vocês verem o colorido do caboclo de lança, é uma remissão maracatu rural com centro cultural em Nazaré da Mata, que é uma cidade da mata, da zona da mata pernambucana, e que concentra ali o maracatu de baque solto. Concentra esses elementos diferentes, esses elementos mais ligados ao campo, mais ligados ao rural, mais ligados aos elementos de composição rural, dos trabalhadores rurais desses engenhos, dessas feitorias, desses engenhos, dessas usinas que se juntavam para fazer uma manifestação cultural diferente, um pouco diferente do baque virado, um pouco diferente, um pouco menos rígida, um pouco menos engessada, e até na forma de composição musical, o baque solto já denota uma coisa mais, uma coisa menos polida, menos engessada, menos informada, vamos dizer assim. E por fim, vamos agora ao último que vamos falar por hoje, que é o frevo. E aqui eu me apoio na Vanessa Marinho, que eu já citei lá no começo da nossa conversa, num texto de 2019, quando ela fala taxativamente que o frevo é negro. O frevo é negro, ponto final. É uma afirmação, não se trata de uma exclamação, não se trata de uma interrogação, não se trata de uma suposição, se trata de uma afirmação que tem uma frase simples com um ponto final. Ou seja, gramaticalmente nós estamos diante de uma frase com um sujeito, com um predicado simples, que é um adjetivo, e o verbo de ligação, que é o clássico verbo ser. O frevo é negro, ponto final. Então, ela começa o texto citando, fazendo remissão às ciências sociais, que foi sempre quem se debruçou sobre essa questão, que tanto seja cultural, folclórica, como você queira apelidar. E ela faz uma remissão a Valdemar de Oliveira, importante nome das ciências sociais, que em 1948 afirmou o seguinte, abre aspas: as raízes do frevo e do passo são superficiais, não são como as do maracatu, que nós acabamos de ver, não é? Que mergulharam na escravidão. Essas são palavras dele, Valdemar de Oliveira. Nem como a dos caboclinhos, que vem dos tempos de colonizadores, sabe-se lá. Nem negro, nem índio, palavras do Valdemar de Oliveira, nem branco luso, espanhol ou holandês. Se tivesse de despertar a filiação genealógica, avós e pais, apareceriam bem mestiços, mulatos. Repito, fecha aspas. Essa é uma citação do Valdemar de Oliveira, não é
uma citação que é endossada por nós e nem muito menos pela Vanessa Marinho, que discorda dessa afirmação. Qual o problema dessa afirmação? Porque nós estamos diante das ciências sociais que estavam vislumbradas, completamente seduzidas pelo conceito de miscigenação, de mestiçagem, pelo mito levantado pelo, que eu sempre falo disso, que é um mito prejudicial, um dos mais prejudiciais na cultura brasileira, do Gilberto Freire, da democracia racial, que isso fez nos cair num abismo muito maior do que se esperava. Então, analisar o frevo desta perspectiva traz uma superficialidade que ele atribui ao frevo, mas que na verdade Valdemar de Oliveira, infelizmente, ele foi superficial no diagnóstico de que o frevo é mestiço. A tese da Vanessa Marinho é que o frevo, e aqui eu estou mais me referindo não à tripartição clássica do frevo, não é? Que é o frevo de bloco, que é o frevo mais conhecido, que é aquele com figurinos mais coloridos, que relata a questão dos passistas, né, de frevo, que faz aqueles movimentos acrobáticos, aquelas danças frenéticas, de onde vem o nome frevo, que é uma corruptela de ferver, não é? Que é o frevo, uma linguagem mais popular, corriqueira. E também não me refiro ao frevo canção, nem me refiro ao frevo de rua. Aliás, eu me refiro ao frevo de rua bem mais do que ao frevo de bloco, que são das marchinhas, do que ao frevo canção. Mas aqui, o elemento que está sendo visto é o elemento do frevo enquanto um ritmo. Engraçado é que lá fora, nos Estados Unidos e em outros lugares da Europa, o frevo é tratado como uma espécie de jazz. Porque quem conhece um pouco de música, ou que estudou um pouco de música, sabe que o jazz é aquilo onde cabe o improviso, é o lugar onde cabe aquilo que não pode ser explicado, é o lugar onde cabe aquilo que não pode ser classificado. Então tudo aquilo que as pessoas não conseguem classificar durante um período de tempo era considerado jazz. Então o jazz é como se fosse, o frevo é como se fosse o jazz pernambucano. Essa é a ideia. Mas o que é que a Vanessa Marinho traz de interessante? A Vanessa Marinho traz de interessante, que é uma pesquisadora muito competente, ela traz de interessante o elemento de que na dança do frevo, nos elementos de passo, nas componentes do frevo, há um elemento crucial negro, que é os movimentos que foram herdados da capoeira, ou dos capoeiras. Esses movimentos dessa capoeira, que é uma espécie de luta barra dança, ou uma luta que foi ritmada para poder ser feita sem passar pela censura escravocrata. Então, o frevo, ele herdou movimentos da capoeira, e isso faz, nas acrobacias do frevo, você pode ver esses elementos misturados, miscigenados ali dentro. Mais uma vez, o elemento de que o frevo tem o povo que brincava, que era aquele povo negro que saía das periferias, dos morros, dos lugares à margem, para o centro da cidade, que eu me referi no começo desse vídeo. Eles se davam e tinham a liberdade de fazer isso na época do carnaval. Então isso remetia a pessoas negras que faziam isso. O elemento de surgimento do frevo faz com que remetamos a pessoas negras compondo esse frevo, dançando e tocando, músicos negros também, que é o próximo passo que eu vou falar para vocês, que é músicos com influências europeias, evidentemente, mas com a negritude na pele e na alma. Então eram músicos negros que tinham formação de orquestra, de fanfarra, não de orquestra, porque só recentemente é que se considerou orquestras de frevo, e não, antigamente eram fanfarras de frevo. Então esses são elementos que denotam a presença negra na composição do frevo, tanto histórica como na composição interna, de funcionamento, a engrenagem do frevo quando ele está na rua, seja no Galo da Madrugada, que é o maior bloco do mundo,
E é um bloco que surgiu em torno e desenvolvido a partir do frevo. Isso é o que é o mais importante de ser dito. Apesar do Enéas, que é o fundador do bloco, não ser uma pessoa negra, mas ele tinha o resgate desse ritmo negro, que é um ritmo que ele herdou, já democratizado, que é um elemento das culturas africanas. No carnaval pernambucano, esse elemento de democratização que eu falei para vocês também. Então ele foi herdado, foi disseminado, e isso fez com que nós tivéssemos essa ideia do frevo, certo? A partir de hoje o frevo já não pode ser considerado única e exclusivamente uma música composta e seguida por pessoas negras, mas ele também é composto e seguido por várias pessoas, mas ele é de essência, de origem negro. A presença de músicos, passistas, compositores, maestros, que até hoje alguns deles são negros. As agremiações de trabalhadores, formada por homens e mulheres de ascendência africana, por exemplo, as verdureiras do bairro de São José, os abanadores do bairro do Arruda, as lavadeiras do bairro de Areias, e por aí vai, que são bairros da cidade do Recife. No caso do bairro de São José, um bairro antiquíssimo, que remete à Vila de Santo Antônio do Recife, ou até antes disso, remete à própria construção citadina do Recife. Então isso é importante se dizer, certo? E esses elementos, não só dos passos do frevo, não só das pessoas que estão no frevo, como também de onde surgiram as agremiações, é que nós temos a ideia intensa do que é o frevo. E para concluir, a presença das pessoas negras na composição. Eu vou citar de trás para frente, desculpem. Eu vou citar a Zenaide Bezerra, Coruja, João Santiago, Mário Chaves, Nascimento do Passo, Edson Rodrigues, Amaro Freitas, entre outras e outros, para voltar para Joana Batista Ramos, compositora junto com Matias da Rocha, e por muito tempo eclipsada disso, do hino número 1 de Vassourinhas, que é um bloco de Olinda, uma agremiação de Olinda. É uma mulher negra com ascendência africana que no fim do século XIX compôs o Vassourinhas. Então nós estamos diante de uma profusão de significados da negritude do carnaval pernambucano, tanto no frevo, quanto no maracatu, quanto no coco de roda, como também na ciranda e etc. Espero que vocês tenham apreciado este esforço, de resgate da cultura negra no carnaval pernambucano. Poderia ser feito no carnaval baiano, que também é explícito, no carnaval carioca e muito mais. Mas é preciso começar de algum ponto, e eu comecei do lugar onde me cerca. Até a próxima. Sigam os canais do Aziliango, esse do Instagram, no YouTube, em outros lugares. Curtam, compartilhem, comentem e estejam sempre à vontade para interagir comigo e com todo o projeto Aziliango. Em breve mais notícias. No dia 5, o evento com a Nanda Esmeralda no Teatro Santa Isabel, às 17 horas. E vamos que vamos. Axé e Otep. Até a próxima, pessoal.